Pergunta praxe, né? O que é que deu errado aqui, combinando com essa goleada na Arena? Claro que seria muito difícil enfrentar o Sport Clube do Recife, que faz um campeonato diferente, de ponta de classificação, líder, tem um investimento bem diferente, mas como avaliar e como assimilar essa goleada aqui na Arena? Boa noite. Boa noite. Profissionalmente falando, eu preciso picotar um pouco do jogo, para não trabalhar só em cima do resultado final, que óbvio, é soberano, é o que importa. Mas eu acho que a gente fez um primeiro tempo onde a gente conseguiu resistir, onde a estratégia ali por pouco, aos 40 minutos que a gente fez o pênalti, toma o gol, mas a gente volta bem até os 17 minutos, criamos assim umas 2, 3 oportunidades claríssimas, assim, as oportunidades que o Sport deu no contra-ataque. A gente não conseguiu fazer os gols, e aí o jogo começou a ficar mais aberto quando eles fazem o segundo. A gente perde um pouquinho aquele controle, ter um pouquinho mais de espaço nas costas deles, o jogo ficou muito aberto. E aí o Sport, com a qualidade que eles têm, conseguiram fazer os gols em sequência. Qual o peso dos desfalques nesse momento e com quem você vai contar para o jogo da próxima quarta? O Wallace, também o alemão? Olha, o trabalho é coletivo, tá no grupo, tá no elenco, ele tem que estar à disposição para jogar, seja contra quem for. Eu, como treinador, não posso estar lamentando a ausência, tenho que dar importância a quem vai jogar, quem vai iniciar, quem vai entrar. Essa é a dinâmica de um treinador, não adianta estar lamentando quem não veio para cá. Tem que focar em quem está à disposição. Mas a expectativa é para que ele possa voltar na próxima partida, tem uma expectativa ainda em cima do Alex, o Cris, que foi uma lesão mais forte, tem as voltas aí do Alemão, do Madison, o Luiz Henrique também já está voltando. E aí o grupo vai se fortalecendo para a gente ter mais opções. Qual o peso de não jogar nesse momento no Augusto Bauer, que sempre foi um combustível a mais para a equipe, inclusive tornando-se difícil para o adversário enfrentar o Brusque em sua casa? Olha, isso é assim, a gente já não está mais dando continuidade para esse discurso. A gente sabe que não vai ter por hora, mas claro que eu entendo sempre essa pergunta. É óbvio que isso é um fator negativo para a gente, mas a gente está trabalhando para a gente superar essa dificuldade até o Augusto Bauer abrir as portas para a gente poder voltar dentro de casa e fazer o nosso mando. Professor, então agora as perguntas da imprensa de Brusque e da região. Primeira pergunta, Zé Hoffman, Rádio Clube. Luizinho, o Brusque está pegando uma sequência muito forte de times na Série B e os resultados não estão vindo. Contra o Operário é a hora do Brusque fazer os 3 pontos? É óbvio, nós vamos jogar agora com o nosso mando, apesar de não ser no Augusto Bauer, mas é o nosso mando, o adversário vai estar jogando fora de casa. A Série B é muito difícil, tem alguns clubes aí que estão destoando com relação à questão de performance, sobretudo os 4 que estão aí no G4. Mas a gente conquistar a nossa vitória dentro de casa, para somar 6 pontos e estar militando ali numa zona mais, digamos, no meio de tabela, para que a gente possa também cessar essa sequência de resultados negativos. Professor Claudinho Stein, canal do Bruscão. Luizinho, no último jogo você falou que a tática não deu certo e no jogo de hoje ficou claro que o Bruscão precisa de uma defesa e ataque forte, enfim, o que fazer? Olha, a gente se defendeu bem até os 17 minutos e criamos boas oportunidades. Mas se você não faz o gol nas oportunidades que você tem, o resultado foi ficando elástico, Enfim, é um momento de ter muita tranquilidade, de não estar apontando o dedo para ninguém. Nessa hora, todo mundo deixa de ser a solução, Enfim, a gente tem que ter paciência, tem que ter resiliência para que a gente possa colocar o trem no trilho, da maneira, claro, mais rápida possível, A gente precisa vencer o quanto antes. A Série B ela é uma distância longa aí de jogos, mas você não pode ficar tanto tempo sem pontuar, sem vencer, senão você se distancia demais. Vamos ter uma oportunidade agora dentro de casa de conquistar uma vitória, e não estar entrando aí dentro dessa zona de rebaixamento. Paulo Henrique, Globo Esporte. Luizinho, hoje em campo uma defesa um tanto bagunçada e que deixou muito espaço para a ofensiva do Sport. O problema são os desfalques nesse setor, ou o grupo está mantendo o que foi feito durante o estadual, ou não assimila uma nova postura diante dos adversários mais bem preparados? Não, eu acredito que a gente fez um bom jogo contra o Coritiba. Hoje a gente suportou boa parte do primeiro tempo, a gente voltou bem no segundo tempo, a gente conseguiu agredir bastante, tivemos oportunidades claras de, se não vencer a partida ou empatar, ter um resultado não como foi, tão elástico. Aí a gente vai ficar falando de detalhes, de oportunidade que nós tivemos, que eles tiveram, mas eu acho que o resultado, apesar da gente não, de repente, se não fosse para merecer a vitória, não ser um resultado tão elástico. Nós tivemos chances claríssimas, cara a cara com o goleiro, infelizmente a gente não conseguiu concluir a gol. Mariana Beltin, Olhar do Vale. Professor, o Brusque não vem de uma boa sequência de jogos e é perceptível que as estratégias não estão dando certo. Na sua opinião, qual o principal fator que está causando isso? É óbvio, se você não tem resultados em sequência, a estratégia não está dando certo. A gente assume essa responsabilidade, isso compete a mim enquanto treinador. Ter paciência, como eu falei, nesse momento todo mundo deixa de ser a solução. E a gente precisa ter tranquilidade.
Daqui a pouco uma vitória também muda, dá um ânimo novo, né? E quem trabalha com esporte tem que persistir, né? Tem que ser resiliente, se levantar todos os dias para encontrar novamente a vitória, encontrar um time. Geralmente quando você está numa sequência de vitória, você não mexe muito, você dá uma repetição maior. Quando você está numa sequência de derrota, né, aí você tenta encontrar alguns caminhos diferentes e nós vamos em busca disso para que a gente consiga encontrar, né, uma sequência melhor do que a que nós estamos tendo. E também reconhecer, obviamente, né, a qualidade dos adversários que nós estamos enfrentando, né? O Goiás é uma equipe muito capacitada, assim como o Sport também. Mas em todas elas nós tivemos também as nossas oportunidades, em alguns momentos nós conseguimos bater de frente, mas o resultado final com certeza não foi bom, a gente entende isso, assume isso, né? Vamos trabalhar para que a gente consiga o mais rápido possível cessar essa sequência negativa. João Vitor Roberti, Jornal Município, como o professor explica os lampejos, os 10 primeiros minutos do segundo tempo, quando o Brusque começou a ter chance de gol? Eu falei no vestiário para eles que a gente conseguiu resistir, né, a proposta de marcar num bloco mais médio e baixo para a gente ter as transições, os contra-ataques. A gente postou o time hoje para que a gente pudesse agredir, né? O Sport é uma equipe que jogando em casa se expõe muito, né? E no segundo tempo, rapidamente, a gente chegou ali umas 3, 4 vezes, poderia ter definido melhor as jogadas, tomar as melhores decisões, mas faz parte, né? Os jogadores estão ali para tentar fazer o melhor, nem sempre vai conseguir, né? E o Sport, com a sua qualidade, foi muito eficiente e conseguiu fazer os gols para ter a vitória, né, merecida. Com 4 derrotas consecutivas e considerando a expulsão do Keké e a facilidade do Sport para marcar os gols do segundo tempo, a equipe está começando a falhar também psicologicamente? Olha, ao passo que você não tem vitórias em sequência e derrotas em sequência, é óbvio que afeta a questão emocional, né? Agora a gente tem que ser muito forte, ser muito resiliente. Se nós temos uma oportunidade logo daqui a pouco para que a gente possa cessar essa sequência ruim, né? Cabe a gente ter equilíbrio, né? No momento de dificuldade a gente tem que ser forte, né? Tem que olhar de frente, tem que ter humildade, tem que ter mais trabalho, né? Pouca resenha de transferência, é assumir que a gente precisa melhorar, né? Para que a gente possa conquistar uma vitória o mais rápido possível, né? Esse grupo é um grupo profissional, um grupo respeitoso, já passamos por diversos momentos de dificuldades, alguns jogadores estão chegando agora e vão entendendo a dinâmica do nosso trabalho, né? Queira Deus que a gente consiga colocar o trem nos trilhos o mais rápido possível, que a gente possa acessar essa sequência ruim. Rafael Rádio Araguaia. Luizinho, o Brusque marcou apenas um gol nos últimos 4 jogos. Em sua visão, o maior problema estaria na criação ou na conclusão ao gol adversário? E a equipe agora irá enfrentar o Operário, sem atuar em Brusque com desfalques. Como você pretende trabalhar a parte tática e psicológica do grupo também para o duelo? Não, mas quando a bola não bate na rede, não deflagra algumas boas jogadas, por exemplo, como nós tivemos hoje, né, nos últimos jogos. A bola tem que bater na rede para virar verdade, né, algumas ações, alguns mecanismos. As coisas não estão acontecendo, né, o nosso time não está sendo eficiente e a gente começou a tomar muitos gols que nós não tomávamos, né. É um momento realmente da gente ter muita resiliência, né, para entender os porquês, né, e encontrar os caminhos novamente de uma competitividade melhor, que é uma marca desse nosso trabalho, né? A gente entende também, obviamente, a qualidade dos adversários, né? A gente tem que também entender os méritos do adversário, mas a gente tem qualidade que dá para a gente se comportar melhor, dá para competir melhor, né? Dá para conquistar as nossas vitórias fora de casa também. Claro que olhando para frente, nesse momento está fechada a janela, mas vocês discutem internamente sobre reforços, pensando na próxima janela, reforçar o elenco também é uma possibilidade aí a médio e longo prazo para a competição? A dinâmica da Série B mudou, né? A janela ela cessa, só vai se abrir daqui a alguns dias, né? Então não tenho o que falar sobre isso, né? Nós temos um grupo competitivo e é com esse grupo que a gente precisa encontrar os caminhos dos resultados positivos. GR de Oliveira, para encerrar, professor Rádio 89 FM CM Esportes. Luizinho, teu esquema tático de forma reativa até o pênalti do Sport seria essa postura que você queria de fato ter adotado? A ideia era sim criar espaço nas costas para a gente transitar, contra-atacar, né? Desenhamos várias boas jogadas, poderíamos até ter criado uma situação favorável de gol no primeiro tempo, né? A gente tomou ali o gol aos 40, numa penalidade, né? No segundo tempo a gente já subiu um pouquinho a marcação, conseguimos, né, pará-los ali em bloco médio, fazer umas transições rápidas. Precisava ser eficiente para que a gente pudesse estruturar de uma maneira diferente para segurar um resultado melhor, né? Mas infelizmente o Sport, com a sua qualidade e a sua capacidade, conseguiu alargar o placar. Obrigado, professor. Agradeço.